Estava perto a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando um jeito para matar a Jesus secretamente, pois temiam o povo. Então Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. E Judas foi aos principais sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e concordaram em lhe dar dinheiro. Judas aceitou e começou a buscar oportunidade para lhes entregar Jesus, sem a multidão saber. Chegou o dia dos pães asmos, em que era necessário sacrificar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Ele lhes respondeu: Quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde está o aposento em que comereis a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Fazei aí os preparativos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor fala que todo judeu, pelo menos o judeu, homem do sexo masculino, deveria ir a Jerusalém 3 vezes ao ano, na festa da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Lucas capítulo 2, versículo 41 e 42, fala que os pais de Jesus, José e Maria, foram à festa da Páscoa. E Jesus tinha 12 anos quando ele foi. E a Bíblia fala que os pais costumavam ir, que era costume deles, porque os pais de Jesus eram fiéis a Deus. Então, Jesus ele cresceu, e Jesus ele veio ao mundo e ele não poderia cometer nenhum pecado. Porque o cordeiro, para morrer em favor de um pecador, o cordeiro não podia ter pecado. Pela lei, o cordeiro tinha que ser sem defeito. Então Jesus, para morrer na cruz do Calvário como o cordeiro de Deus, ele não poderia ter nenhum pecado. Então os judeus ficavam armando ciladas para tentar pegar Jesus. Por trás estava o inimigo, porque se Jesus cometesse um pecado, ele não seria mais o cordeiro de Deus, e aí nós estaríamos perdidos, condenados. E Jesus, como ele nasceu debaixo da lei, porque ele era um judeu, Jesus ele tinha que participar das festas, porque era um mandamento. Então, o que os sacerdotes, os religiosos da época, os escribas, os anciãos, o que eles planejavam? Nós vamos matar Jesus. Só que Jesus ele fazia missão por outras cidades, e uma multidão de pessoas seguia Jesus. Então o que eles fizeram, né? Jesus, o que eles pensaram? Jesus é fiel, e ele vai vir aqui na festa, e quando ele chegar aqui a gente mata ele aqui. Mesmo Jesus sabendo que ele iria na festa e lá ele morreria, ele continuou sendo fiel até a morte. E quando eu e você descemos as águas do batismo,
nós também fizemos uma aliança com Jesus para sermos fiéis também até a morte. Amém? Isso não significa que nós iremos falhar. Mas se nós pecarmos, 1 João fala o quê? Que nós temos um advogado, que é justo e fiel, e que se nós confessarmos o pecado, Ele perdoa e nos purifica de toda injustiça. Aleluia, você pode aplaudir Jesus por isso? Há poder no sangue dEle, há poder no sangue dEle. E aí, irmão, se fosse você, se eu for eu morro, se eu não for eu peco. Jesus, ele foi à festa da Páscoa. Essa passagem que eu li aqui, Lucas 22, está também em Mateus 26 e também em Marcos capítulo 14. Então, quando Jesus ele vai para a festa da Páscoa, o que acontece? Ele vai num jantar em Betânia. E quando ele estava lá em Betânia, uma mulher teve um entendimento que ele iria morrer. Porque os discípulos não tinham essa convicção de que ele iria morrer. Não, eles não tinham. Até os judeus, eles esperavam o quê? Um Messias que viesse e destruísse o Império Romano, e estabelecesse um reino físico, e reinasse sobre Israel. Então, eles estavam em Betânia. Aí uma irmã teve o entendimento de que ele iria morrer, por aqueles dias já. E ela pegou e derramou o bálsamo precioso sobre a cabeça dele. Derramou o bálsamo precioso. Na hora que os discípulos viram aquilo, pense em Judas. Judas era o tesoureiro. E a Bíblia fala que Judas roubava as moedas. Na hora que Judas, que é o tesoureiro, que era acostumado a roubar as moedas da bolsa, viu aquele bálsamo caindo na cabeça de Jesus, escorrendo pelo chão, ele falou: ah, como que essa mulher foi fazer isso, né? Judas, ele teve um entendimento. Os outros discípulos não tiveram esse entendimento claro, mas essa mulher teve. E Judas também teve o entendimento. Falou: ele vai morrer. Ele vai morrer e ele vai morrer na Páscoa. Judas teve o entendimento. Aí Judas procurou o quê? Ter um lucro em cima da cruz de Cristo. E desde aquele momento que Judas teve um lucro com a cruz de Cristo, até hoje, dentro das igrejas, tem muito Judas que quer lucrar, quer ganhar dinheiro em cima do Evangelho. Mas o sangue de Jesus tem poder. Que Deus venha queimar esta obra do cão. Amém. Aí Judas, quando ele teve o entendimento que Jesus iria morrer, o que ele pensou? Porque se Jesus fosse o rei, quem seria o tesoureiro do reino? É ele. Ele seria o tesoureiro do reino. Na hora que ele viu que não ia ter reino coisa nenhuma físico, e que ele ia morrer mesmo, e que ele falou: agora eu vou ter que arrancar meu último dinheirinho em cima aqui. Aí o que Judas fez? Aqui no Lucas 22 eu li. Eu estou falando isso para nós entendermos o contexto da mensagem. Judas, ele foi atrás dos sacerdotes e falou: o que vocês querem para que eu entregue ele? Porque quando... Vocês querem ouvir uma verdade aqui ou não? Porque quando Jesus perde o valor para uma alma, ele troca por qualquer preço. Ele vende Jesus por qualquer preço. Judas nem colocou preço, nem negociou. Não, o que vocês querem para eu entregar? Só que os principais sacerdotes, eles não queriam matar Jesus na Páscoa. Mas pelo plano de Deus, Jesus teria que morrer na Páscoa.
Só que eles não queriam, porque na Páscoa vinham judeus de todas as partes do mundo. Então Jerusalém ficava lotada de pessoas e eles conheciam, uma multidão ficava em volta de Jesus. Então eles começaram, os principais sacerdotes, eles estavam falando assim, se você ver em Mateus 26, você vai ver isso. Eles falavam assim, vamos matar Jesus, mas não durante a festa, depois da festa. Para que na hora que a multidão foi embora, a gente mata ele. Só que como Judas foi e ofereceu entregar Jesus, eles ficaram animados. Aí falaram, não, então vamos pegar ele antes da festa. Vamos pegar ele antes. Então, a partir deste momento, eu entro na mensagem aqui. A partir deste momento, Judas, ele começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. Não sei se você percebe que às vezes, você que nos acompanha pela internet, às vezes quando você começa lá no celular, e você às vezes, você não percebe, mas às vezes aqueles contatos, também às vezes você está procurando um jeito de entregar Jesus e você não está percebendo. Toma cuidado, vigia. Então, Judas começou a buscar um momento para entregar Jesus. Começou a buscar uma ocasião para entregar Jesus. Aí, só que no plano de Deus, Jesus ia celebrar essa refeição, que eu li, né? Ia morrer na Páscoa. Olha só então. Jesus, ele sabia que Judas estava tentando entregá-lo. Porque Jesus é onisciente, amém? Jesus sabia. Então o que Jesus faz? O que Jesus faz? Porque se você ler esse versículo aqui, ó, Lucas 22, no versículo 2, capítulo 22, versículo 2, fala que os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando um jeito para matar a Jesus secretamente. Amém? Secretamente. Preste atenção nessa palavra, secretamente. Então, Judas tinha feito um contato, um esquema com os judeus, com os sacerdotes, os escribas, os anciãos. E Judas estava secretamente, Judas tinha um segredo com os sacerdotes, certo? Está entendendo? Judas tinha um segredo com os religiosos, com a religião, com o sacerdote. E Judas estava secretamente arrumando um jeitinho para prender Jesus. Aí, o plano de Deus tinha que se cumprir, da refeição. Então Jesus sabia do segredo de Judas com os sacerdotes. Aí Jesus chamou 2 discípulos de confiança dele. Quais eram os 2? Pedro e João. Claro, Pedro e João. E Jesus falou para os 2, porque Judas não podia ficar sabendo, porque se Judas ficasse sabendo onde eles iam celebrar a ceia, Judas ia entregar e eles iam prender Jesus, ia matar Jesus, prender. Então, Jesus sabendo, Jesus chama 2 discípulos, que é Pedro e João, de confiança. E se você quer saber, Jesus precisa sim de discípulo de confiança, amém? E falou o que para eles? Também em segredo. Vocês vão entrar na cidade, e quando vocês vão entrar, vocês vão ver um homem carregando um cântaro. Você fala, não, mas é normal naquela época. Não. Quem carregava um cântaro d'água era a mulher. Lembra da mulher samaritana de João 4? Eram as mulheres que carregavam o cântaro com água.
Então Jesus pegou e falou para os 2 discípulos: quando vocês entrar na cidade, vocês vão ver um homem carregando um cântaro. Fala com ele? Não, não é para falar com ele, é segredo. Isso era uma senha, era como um código. Vocês vão seguir esse homem. Porque se os 2 parassem para conversar, podia levantar suspeita. Então, Jesus falou: olha, vocês 2, na hora que vê aquele homem carregando o cântaro, vocês seguem. Na hora que ele entrar na casa, vocês vão falar para o dono da casa: onde está o aposento, o cômodo, que o mestre vai celebrar a Páscoa, que ele vai mostrar. Um cômodo já todo preparado. Aleluia, 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 glória a Deus. A última ceia, quem já viu o quadro aqui da última ceia? Quem já viu o quadro pintado, Jesus com os 12, 6 de um lado, 6 de outro? Quem pintou esse quadro? Quem pintou esse quadro? Questão de Enem. Quem pintou? Quem? Da Vinci, Leonardo da Vinci. Irmã Regina, pode fazer o Enem, irmã Regina. Aleluia. Leonardo da Vinci. Esse é um dos quadros mais famosos do mundo, né? Mais copiado. Está lá a última ceia. Aí Jesus pegou os 12 e levou para a última ceia, né? E não, porque se Judas tivesse a oportunidade de ver o lugar, ele ia lá entregar na hora. Só que o plano de Deus tinha que se cumprir e Jesus tinha que comer aquela ceia lá. Amém? Então eles entram na casa e eles começam a celebrar a ceia do Senhor. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quem era o dono da casa? Quem sabe? Você sabe qual era o nome do dono dessa casa? Você sabe? Ninguém sabe. Não tem na Bíblia. Por quê? Porque era um segredo. Era um segredo. Não sabemos se Jesus combinou com ele antes, ou se ele combinou, sentiu de Deus de fazer, não sabemos. Nós não sabemos. Sabemos é que este homem deixou tudo preparado. Tudo preparado. Tudo. E este homem, ele não poderia também entregar Jesus. Este homem também tinha que guardar em segredo isso que estava acontecendo até então. Sabe o que diz em Salmo 25, versículo 14? O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele fará saber a sua aliança. Parece que esse versículo foi escrito para este homem aqui, que preparou esse aposento. O segredo do Senhor é para os que os temem. Temia Deus, é claro. E aquela noite que Jesus celebrou a última ceia, o que Jesus falou? Este é o sangue da... O homem ficou sabendo da aliança. Meu Deus, que versículo forte. Parece que esse versículo foi escrito para este homem. Para este homem. Este homem, meu irmão, ninguém sabe quem ele é. Talvez não era para ficar sabendo, porque ele poderia até correr risco de vida. Depois ainda, não se sabe. Mas a verdade é que ele fez um trabalho nos bastidores. Ele fez um trabalho, uma obra gigantesca para Deus. Gigantesca para Deus. Mas ele não está no quadro de Leonardo da Vinci. Você sabia? Ele não aparece no quadro. Foi na casa dele. O cômodo foi ele que preparou. Foi ele que organizou tudo. Mas ele não saiu na foto. Não saiu na selfie.
Ele não saiu nas redes sociais. Ele não foi pintado pelo Leonardo da Vinci. Fez um trabalho nos bastidores. Mas teve alguém que saiu na foto. Quem foi? Quem foi? Judas. Judas está. Ele foi pintado no quadro de Leonardo da Vinci. Mas a obra dele foi uma obra de Satanás, uma obra maligna. Nem todo mundo que está na rede social é de Deus. Gente que canta, que prega em cima de púlpito, muitos estão fazendo a obra das trevas, a obra do diabo. E estão nos quadros, estão nas selfies, estão, irmãos, nas redes sociais, estão em todos esses lugares, mas lá no céu o nome deles não está, não. O nome deles não está escrito no céu, mas o deste homem que trabalhou nos bastidores, nós não sabemos quem é, mas quando nós chegarmos lá em cima, nós o veremos e nós ficaremos sabendo. Aleluia! Você poderá até cumprimentar, falar: rapaz, que bênção que você fez, hein? Que obra linda que você fez. Irmãos, nós não sabemos quem é este homem, mas este homem é um homem que temia Deus. Você teme a Deus? Amém. Este homem foi um homem que trabalhou nos bastidores. Você já fez alguma obra nos bastidores? Você já fez? Este homem trabalhou nos bastidores, mas o que ele fez? Ficou só entre ele e Jesus. Foi um segredo deles. Você já fez alguma obra para Deus e esta obra só ficou entre você e Deus? É o seu segredo com Jesus? Alguém já fez? Este homem fez esta obra, mas ele não quis aparecer num quadro não, tá? Você já fez alguma obra sem querer aparecer? Alguém já fez? Deixa eu te fazer uma pergunta. Não foi você que preparou esse aposento então aqui para Jesus? Não foi você? Porque se você teme a Deus, se você faz obra nos bastidores, se você tem segredo com Deus, se você quer fazer a obra sem ser visto, essa casa não era sua não? Não foi você que preparou este cômodo aqui para Jesus não? Não é você essa pessoa, você não está aqui nessa noite, não é você que está pela internet acompanhando, esta pessoa não é você. Pode ser você essa pessoa, pode ser eu essa pessoa. Segundo Reis, capítulo 5, Naamã, general sírio, a serva de Naamã, escrava, ela é uma israelita, mas era escrava de Naamã. Naamã era leproso. O que ela falou? Se meu senhor Naamã estivesse lá em Israel, lá tem um profeta que cura ele desta enfermidade. Naamã foi lá, Eliseu liberou a palavra, ele foi curado. Qual o nome dessa menina? Qual o nome dessa menina? Ela não apareceu? A Bíblia não fala o nome dela, não fala o que ela ganhou, não fala mais nada sobre ela. E qual é o nome daquele rapaz dos 5 pães e 2 peixinhos, que compartilhou com uma multidão e ninguém sabe o nome? Será que não é você também? Será que não é você também, essa pessoa? Mateus capítulo 16, versículo 13, sabe o que fala? Mateus 16, versículo 13. Jesus falou sobre o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará. Quando o Espírito da verdade vos vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo,
mas ele vai anunciar tudo aquilo que ele ouviu. E ele vai falar de mim, que eu vou voltar. Aleluia. O que Jesus falou? Eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai ficar com vocês fazendo a obra. Só que ele não vai aparecer. O Espírito Santo, e ele não vai falar dele. Jesus está falando, ele vai falar de mim. Irmãos, o Espírito Santo sendo Deus, ele veio ao mundo e habita na igreja, ele está aqui nessa noite, mas ele não aparece, irmãos, mas ele não se mostra. Por quê? Porque ele veio para fazer a obra de Jesus, porque ele veio para falar de Jesus, ele veio para glorificar Jesus, irmãos. Aleluia. Então, quando alguém faz uma obra para Jesus, de coração, sem querer ser visto, o Espírito Santo se alegra. Amém? Porque Jesus falou assim, ele me glorificará. Amém? Ei, você quer ver o Espírito Santo movendo em você e te enchendo? Começa a glorificar Jesus de coração, que você vai ver. Porque o Espírito Santo, ele gosta, irmãos, quando a igreja faz a obra e que Cristo é glorificado. Aleluia, ele gosta. Aleluia, ele se move. Aleluia. Aleluia. Se nem o Espírito Santo quer se aparecer, se o Espírito Santo trabalha nos bastidores da igreja, aleluia, e não quer se aparecer, por que então nós não podemos fazer a mesma coisa? Aleluia, aleluia, glória a Deus, aplauda Jesus, igreja, que ele merece. Aleluia, aleluia. Porque olha só, cada obra que eu faço nos bastidores, irmãos, ali é um segredo meu e de Jesus. É um segredinho nosso. Segredinho nosso. E não vai sair na selfie, não vai sair na foto. E também ninguém vai pintar um quadro seu. Ninguém vai pintar um quadro seu. Mas vocês sabem, pode ficar sabendo, né? Que por trás daquela obra, alguém trabalhou de coração. E alguém que tem um segredo com Jesus.